A competência 2, para que o candidato possa alcançar a nota máxima, ou seja, 200, ele tem que lançar mão de pelo menos um repertório sociocultural no seu texto. O repertório sociocultural é toda informação, fato, opinião, dado estatístico, citações que o autor leva para o texto. Existem dois tipos de repertório sociocultural: aqueles que o aluno retira dos textos de apoio e aqueles que ele traz da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento próprio. Acontece que desses dois, apenas o repertório sociocultural trazido de fora é avaliado na competência 2. E esse repertório, ele tem que obedecer a 3 critérios para que ele possa levar a nota 200. Ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Pertinente é aquele que tenha conexão, que tenha uma ligação com algum elemento do tema. Se o repertório tem, então, essa conexão com elementos da proposta, é um repertório pertinente. Mas, além disso, tem que ser também legitimado. O repertório legitimado é aquele que encontra respaldo nas áreas de conhecimento, ou seja, um repertório que seja conhecido, um fato social conhecido, uma obra de arte, um artista, um filme, um livro. Não vale citar, por exemplo, um caso familiar, um caso que aconteceu com os vizinhos. Esse repertório não é legitimado. Então, se o repertório for pertinente e legitimado e produtivo, ele poderá ganhar a nota 200. O repertório produtivo é aquele que é útil à discussão que o candidato vem fazendo dentro do texto. Isso significa dizer que não basta fazer uma citação. Não basta colocar na prova, por exemplo, o homem é o que a educação faz dele, Kant. É um repertório que pode ser pertinente, digamos que o texto fale sobre educação, é um repertório legitimado, mas não é um repertório produtivo. Se um repertório ele é pertinente e legitimado, mas não é produtivo, ele vai ser avaliado na nota 160. O repertório produtivo, ele tem que também, claro, que ser legitimado e pertinente. Vamos ver melhor essa explicação por meio de exemplos? Lembrando que legitimado e pertinente são duas características que andam juntas. Tem que ser legitimado e pertinente para você avançar além da nota 120. Então, se você tem um repertório que não é limitado aos textos de apoio, ou seja, você trouxe esse repertório da sua vivência, da sua experiência de vida, aí vai ser avaliado o seguinte: esse repertório é legitimado? O seu repertório é um caso da sua família, do seu vizinho? Olha, está fora dos textos de apoio, mas não é legitimado, não vale, você volta para cá. Não, eu usei um repertório que é legitimado, ou seja, por exemplo, citei a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, citei um filme que está na Netflix, citei uma obra de arte conhecida, citei a Mona Lisa, citei uma citação de um filósofo. Ótimo, é legitimado, ou seja, é algo conhecido, abarcado pelas ciências, né? E não basta ser legitimado. Como eu já disse, tem que ser legitimado, mais pertinente. Esse meu repertório, ele é associado a pelo menos um dos elementos da proposta. Ele está ligado à democracia. Eu usei esse repertório para falar da democracia, do acesso ou do cinema? Sim. Eu consegui fazer essa conexão? Consegui, então ele é pertinente. Se um repertório é legitimado e pertinente, as duas coisas juntas, você já pula para a nota 160 no mínimo, né? Você tem um tema que está você tem um texto que está dentro do tema, está dentro do tipo, você tem um repertório sociocultural que não é limitado aos textos de apoio, que é legitimado, ou seja, legitimado por alguma área da ciência, do conhecimento, que é pertinente, ou seja, que é diretamente ligado a algum dos elementos do tema, ou que você conseguiu fazer essa ponte. Então, é pertinente, é legitimado, é fora dos textos de apoio, você já chegou à nota 160.
Como que eu chego à nota 200? Esse, além de legitimado, pertinente, ele tem que ser produtivo, ou seja, ele tem que ser útil àquela discussão proposta. Isso é muito simples. Se você tem um repertório legitimado e pertinente e você faz uma ponte desse repertório para a discussão que você está sendo feita, já é produtivo. Vamos citar um exemplo de repertório que não seja produtivo. É muito comum textos em que o aluno simplesmente lança a seguinte frase: o homem é o que a educação faz dele segundo Kant. Olha, é um repertório legitimado, é um repertório que pode ser pertinente, digamos que o texto esteja falando de educação, então ele é legitimado, ele é pertinente. Esse texto, no caso da competência 2, já se candidatou à nota 200. Mas se ele apenas colocou essa frase e não deu continuidade, não fez uma ponte explícita, ele não fez um esforço explícito para ligar esse repertório à discussão que ele estava fazendo, a nota dele vai ser 160. Então, como que eu chego à nota 200? Eu tenho que ter um repertório que não seja tirado do texto de apoio, um repertório que seja legitimado, ou seja, que tenha embasamento em algum conhecimento público, né, em alguma ciência. Eu preciso que esse repertório também seja pertinente, ou seja, que tenha uma conexão com algum dos elementos da proposta, no caso do ano passado, cinema, acesso, democracia. E para chegar aos 200, eu preciso também que seja produtivo. Não basta falar o repertório, colocar o repertório e abandonar aquela ideia. Então vamos ver o exemplo lá do texto. A Revolução Industrial, notadamente a partir do século XIX, levou o crescimento econômico às cidades e, como consequência, ao deslocamento de um grande contingente populacional para os centros urbanos. Nesse cenário, o cinema foi idealizado como uma forma bastante acessível de se ofertar entretenimento e arte a tanta gente. Então veja que aqui o meu repertório é a Revolução Industrial. Eu uso a Revolução Industrial justamente naquela parte da introdução que trata do assunto, da contextualização. E aqui eu faço a conexão. Olha, nesse cenário, no cenário de cidades com a população grande, é preciso dar às pessoas acesso a entretenimento e a arte, né? Esse é um repertório que se tornou, não é cópia dos textos, não é retirado dos textos de apoio, ele é legitimado, a Revolução Industrial é um fato histórico conhecido, ele é pertinente, porque essa pertinência foi construída dentro do texto através da produtividade. Quando você torna um repertório produtivo, automaticamente você o torna pertinente, porque você fez essa conexão. Então vamos ver aqui através da tabela de correção, de parte dessa tabela, né, que são 5 avaliações aqui, na verdade, você tem a nota 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Veja as notas 160 e 200 da competência 2. Primeiro critério que o avaliador vai olhar: há uma abordagem completa do tema? Sim, ele abordou todos os elementos do tema. Significa o quê? Ele não tangenciou. Nós já vimos há um outro vídeo nosso sobre o tangenciamento. Não há tangenciamento? Ótimo. E o texto dele tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nenhuma delas está pela metade, começou e parou, está embrionário? Não, está completo. Então, ele já se candidatou à nota 120, que é o nível 3. Olha, abordagem completa, 3 partes do texto, 120. Agora, para ele chegar à nota 200, ele precisa ser produtivo. Olha aqui, nota 200, repertório legitimado e pertinente ao tema, com uso produtivo desse repertório. Se nós entendemos que o repertório é legitimado e pertinente, mas o uso é improdutivo, ele não conseguiu fazer essa ponte, essa conexão com o tema, a nota dele, portanto, vai ser 160.
Nós vimos então o quanto o uso de um repertório pertinente, legitimado e produtivo pode aumentar a sua nota na redação. Tente elaborar um repertório genérico que você possa usar em qualquer tipo de tema. Isso vai ajudar você a ganhar tempo e, claro, a melhorar a sua nota na competência 2.